Estamos de volta, livro dos Provérbios, e mais uma vez Salomão fala sobre sabedoria, capítulo 8. Ele diz assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Com certeza, basta a gente ouvir, prestar atenção. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Das bandas das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando, e a voz, ó homens, clama, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei aos simples a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. A sabedoria aqui é uma figura, é a personificação da divindade, ou a personificação de Cristo, ok? A Sofia, a sabedoria, a suprema sabedoria. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Só Deus é assim. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escondido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deve, o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. A verdade é que sem sabedoria o homem só tem prejuízo em todas as áreas. É preciso ter sabedoria, certo? E também aqui a sabedoria, não só essa capacidade de discernimento que o indivíduo tem que ter a respeito de tomadas de decisões, pesar os prós e os contras, mas a sabedoria aqui também é a personificação da divindade, ok? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Muito citado esse verso a respeito da oração de madrugada. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fonte carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava
as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Isso aqui é muito ligado a Cristo, segundo alguns estudiosos. Refere-se a Cristo que estava ali no início da criação, certo? Como diz João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, aqui a sabedoria, muitos dizem ser aqui a pessoa de Cristo. Mas não esqueça que sabedoria também é a capacidade de discernimento, de discernir entre o bem e o mal, o bom e o mal, entre o certo e o errado, prós e contras, certo? Não esqueça dessas duas coisas, duas ligações. Então pode ser a nossa capacidade de discernimento e, por outro lado, aqui pode estar se referindo realmente a Cristo, principalmente aqui nesta passagem, ok? Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. E aqui pode estar se referindo realmente a Cristo, certo? Mas fica para você meditar e decidir, certo? De acordo com a sua meditação desse texto. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, o favor de Deus. Ok? Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Pode ser em relação a Cristo, que não podemos rejeitá-lo, como também pode ser a própria sabedoria, essa capacidade de discernimento. Se você rejeita essa capacidade de discernimento, às vezes você tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para decidir, para escolher o melhor caminho, o caminho mais útil, o caminho justo a seguir, como se você violentasse também a sua própria alma, certo? É como se você estivesse pecando contra a sabedoria, essa capacidade de discernimento que devemos ter, ok? Violentará a sua própria alma, pecará contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, se você não se utiliza da sabedoria, dessa capacidade de discernimento entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o certo e o errado, o justo e o injusto, você vai sempre escolhendo o pior, o mal, o injusto, a mentira, o engano, o engodo, certo? Você realmente ama a morte, não ama a sua própria vida, ama a morte. Valeu? Mas fica aí esse belíssimo texto sobre a sabedoria, certo? Tem um pouco de Cristo aqui, eu creio, mas também não vamos fugir dessa questão pessoal nossa, essa capacidade de escolha que devemos ter, essa capacidade de discernir, certo? Entre as coisas, entre uma coisa e outra coisa, certo?
Porque nós temos o livre-arbítrio. E se temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade de escolha, certo? E não adianta ter muito conhecimento e não ter nenhuma sabedoria, pouca sabedoria na hora de decidir, na hora da tomada de decisões. Então não podemos descartar aqui o fator humano. Ok? Valeu? Tchau, tchau. Bye, bye. Capítulo 8. Provérbios.